Olá, querida turminha do sétimo ano A e do sétimo ano B. Tudo bem com vocês? E o tema da nossa aula de hoje está no capítulo 6, na página 147, 143. Doenças transmissíveis. E nessa aula nós vamos estudar doenças transmissíveis pelo ar. Quais são as doenças transmissíveis pelo ar? Gostaria muito de estar na sala de aula para ouvir vocês citando, elencando uma diversidade de doenças transmissíveis pelo ar, como por exemplo, a gripe. Essa doença que está nos deixando isolados, o Covid-19, o coronavírus, que nos deixou nesse tempo em isolamento social. Fomos obrigados a estar isolados socialmente. Então, primeiro, nós vamos saber qual o significado da palavra vírus. O que significa vírus? Então, a palavra vírus é uma palavra de origem latina que significa veneno, entre aspas, ou toxina. Eles são pequenos agentes infecciosos, são agentes causadores de doenças. Muito bem. Os vírus, eles são causadores de inúmeras doenças. São muito pequenos. Medem cerca de 200 nanômetros. Nanômetro é uma medida de comprimento muito pequena que só pode ser vistos ao microscópio eletrônico. Microscópio eletrônico é um microscópio muito potente, então os vírus só podem serem vistos através desse microscópio. Vocês acreditam que alguns cientistas não os consideram seres vivos? Por quê que alguns cientistas não consideram os vírus seres vivos? Vamos ver por quê. Porque os vírus, eles não têm capacidade de se reproduzir sozinhos. Eles dependem de uma célula animal ou vegetal, ou de uma célula de bactéria para se reproduzir. Os vírus, eles são acelulares, não apresentam organização celular. Todos os demais seres vivos, com exceção dos vírus, é claro, eles têm uma organização celular. Eles têm membrana, citoplasma, núcleo e organelas celulares. As bactérias, os seres procariontes, como a gente viu no capítulo anterior, ele não tem uma membrana nuclear, não tem a carioteca, mas ele tem membrana, tem citoplasma e tem organelas também. Já os vírus não, são acelulares. A é um prefixo de negação, né? Então, acelulares não possuem organização celular. Como eu já disse, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que só conseguem se reproduzir no interior de uma célula. Então, outra característica dos vírus são parasitas intracelular, só se reproduz dentro de uma célula. E eles, como eu já disse também, não realizam atividades metabólicas fora de uma célula. Fora das células, os vírus não apresentam reprodução de jeito nenhum. Então, vamos ver qual é o ciclo reprodutivo dos vírus. Os vírus possuem dois tipos de ciclos reprodutivos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, a célula é infectada e os vírus comandam todo o processo reprodutivo em seu interior, deixando a célula totalmente inativa. E esses vírus, eles assumem o metabolismo da célula e pode produzir até 200 vírus, provocando a lise celular, ou seja, a destruição das células. Os vírus que foram produzidos, eles atacam outras células e essas células se rompem e começa a infectar outra célula. O ciclo lisogênico
é assim, o ácido nucleico do vírus, ele incorpora no ácido nucleico da célula. Ele se liga, o ácido nucleico, que é o material genético do vírus, se liga ao material genético da célula. E à medida que essa célula vai se dividindo, ela vai sofrendo mitose, que é a divisão onde a célula se divide e forma células iguaizinhas a ela. Essas células filhas, todas elas estão infectadas com esses vírus. Compreenderam? No ciclo lisogênico, o vírus está lá na célula. Esse vírus, ele coloca, esse ácido nucleico, esse material genético é incorporado ao material genético da célula. Se essa célula foi incorporada com o material genético do vírus, essas células elas vão se dividirem, vão sofrer mitose, vão formar novas células. E essas novas células, todas elas estão infectadas. É por isso que o pulmão de uma pessoa infectada com o Covid-19, uma pessoa que não tem um sistema imunológico bom, essa pessoa vai sofrer muito com o problema respiratório. Porque esse pulmão, por conta desse tipo de reprodução, onde essas células sofrem mitose, essa célula ela vai gerando novas células e isso é muito rápido. Ela vai dando origem, ela vai infectando uma célula, essa célula vai se dividindo, vai produzindo novas células e essas novas células também, elas estão infectadas. Então, ainda bem que nós temos aí os anticorpos. Muitas pessoas, os pesquisadores dizem aí que 80% das pessoas que foram infectadas com Covid-19, 80% vão ter problemas leves, sintomas leves. Por quê? Porque uma pessoa que tem um sistema imunológico, que tem seus anticorpos funcionando de forma perfeita, essa pessoa, o próprio organismo, ele vai combatendo esse vírus. Então, as células, as nossas defesas, como diz aí no livro de vocês, na página 144, uma dessas defesas é feita pelos anticorpos, que são proteínas que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruí-los. Então, uma pessoa que tem seus anticorpos em perfeito estado, quando um vírus ou um outro micro-organismo causador de doença for afetar o organismo desse indivíduo, o sistema imunológico é como um soldado. Eles estão lá e combatem essas células. Essas células combatem esses vírus. Então, eles realizam um processo chamado de fagocitose. Fago significa comer. Elas comem, elas destroem essas células de defesa, elas vão destruir esses vírus. Existem pessoas que nem sentem que está com aquela doença. Existem pessoas que foram infectadas com o Covid-19 e não sentiu nenhum sintoma. Por quê? Porque o seu sistema imunológico, ele combateu esse vírus, de forma que esse indivíduo não viesse a sentir os sintomas. E aí, por que essa preocupação é maior com as pessoas idosas, com pessoas que já têm problemas respiratórios? Então, pessoas que têm a imunidade baixa, então essas pessoas vão sentir problemas bem mais graves. Então, vamos agora para os vírus mais estudados. Os vírus mais estudados e conhecidos são os bacteriófagos, porque eles atacam somente bactérias. Então, os vírus que atacam bactérias são chamados bacteriófagos. Esses vírus possuem somente DNA viral em seu interior. Então, os bacteriófagos são vírus que atacam bactérias e eles são bastante estudados. Eles só têm DNA. O que é que quer dizer com isso? Porque os vírus, eles têm DNA ou RNA. Raramente
existe vírus com esses dois materiais. Todos os seres vivos, exceto os vírus, eles têm DNA e RNA. Todos os seres vivos têm essas duas proteínas. Tem o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Os vírus, por sua vez, eles têm um ou outro, ou raramente os dois. A estrutura dos vírus também, queridos alunos, ela é muito simples. Então, ele é formado por duas partes principais. Eles têm o material genético, que é o DNA, ou o RNA, e raramente, como eu já disse, raramente ele vai ter esses dois, né? Então, ele tem um envelope, que esse envelope também é formado por a glicoproteína. Os vírus é formado basicamente desse material genético, aí um ou outro, as glicoproteínas e um capsídeo. Então, é uma estrutura completamente diferente dos demais seres vivos. E agora nós vamos estudar os conceitos que estão aí na página 144. E eu vou acrescentar mais um nessa aula. Esses conceitos que estão sendo falados quase toda hora aí nos meios de comunicação. Então, nós vamos conhecer o significado de epidemia, pandemia, endemia e surto. O que é uma epidemia? Nós vamos falar de epidemia a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. Em São João do Piauí, tem vários bairros com dengue, por exemplo. Se não for a cidade inteira, se for apenas diversos bairros, então está tendo uma epidemia em São João do Piauí. E a nível de estado? A nível de estado ocorre quando diversas cidades registram casos. Quando diversas cidades registram casos. É considerado uma epidemia a nível estadual. E a nível nacional, ocorre quando a doença está em diferentes regiões. Então, quando uma doença está em diferentes regiões do Brasil, ela é considerada uma epidemia, quando está em diferentes regiões, em várias regiões. Como o caso da dengue, em fevereiro desse ano, de 2020, foi decretado epidemia da dengue no Brasil. No Brasil está tendo uma epidemia da dengue. Por quê? Porque em vários estados, não no Brasil todo, não em todos os estados do Brasil, mas em vários estados do Brasil, em fevereiro, apresentou vários casos de dengue. Então, é considerado uma endemia. Uma epidemia a nível nacional. E essa palavrinha que é a mais falada nesses últimos tempos, pandemia. O que significa a palavra pandemia? Então, pandemia é a escala mais grave, é a pior dos cenários. O pior cenário é a pandemia. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais. Então, quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, quando ela se espalha por diversas regiões do planeta, ela é chamada de pandemia. Em 2009, por exemplo, a gripe A, o H1N1, também chamada de gripe suína, ela passou de uma epidemia para uma pandemia, quando a Organização Mundial de Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Já agora, em 2020, no dia 11 de março de 2020, o Covid-19 também passou de epidemia
para uma pandemia. A Organização Mundial decretou a pandemia do Covid-19 no dia 11 de março de 2020. O primeiro caso foi registrado no dia 31 de dezembro de 2019 em Wuhan. Mas até aí estava só em Wuhan. Em janeiro, ela já estava em vários países, mas ainda em janeiro ela não tinha sido decretada a pandemia. Na verdade, foi decretada a pandemia no dia 11 de março de 2020. E o que é endemia? A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. A endemia é uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica, ela acontece na região norte do Brasil. Então, na região norte do Brasil é comum, ocorre com frequência a febre amarela. E o surto, o que é o surto? Outra palavra que a gente tem ouvido muito. O surto, ele acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região. Então, quando acontece um caso de um aumento inesperado de uma doença em uma determinada região específica, se diz que aconteceu um surto dessa doença. Muito bem. Então, nós vimos aí, nessa aula de hoje, nós conhecemos o que são vírus, suas características e alguns conceitos que são usados em relação às viroses.